A mundo da WWE, por si só, já parece um lugar sem limites. Mesas destruídas, palavras estrondosas, corpos feitos de aço e personalidades maiores que a própria vida. Mas por trás dessa fachada de dureza e violência, esconde-se outra verdade. Uma que quase ninguém espera e que colide brutalmente com a imagem desses lutadores. Longe das câmeras, muitos astros da WWE levam uma vida surpreendentemente tranquila, às vezes até estranha. Seus hobbies muitas vezes não combinam em nada com os personagens que eles incorporam no ringue. Exatamente esses contrastes mostram quem eles realmente são quando o barulho da arena silencia. E é exatamente aqui que começa nossa jornada. Começamos com um homem que, nas décadas de 70 e 80, era considerado o rei do ringue, mas que, em sua vida particular, desenvolveu uma paixão que ninguém jamais teria associado a ele. Top 1. 1. Jerry Lawler. Nas décadas de 1970 e 1980, uma época em que muitas estrelas do wrestling se afundavam em excessos, Jerry Lawler conscientemente escolheu um caminho diferente. Enquanto o álcool nos bastidores era quase rotina, ele o rejeitava consistentemente, mesmo diante das câmeras. Em vez disso, desenvolveu uma dependência completamente diferente: Coca-Cola. Dificilmente alguém conseguia imaginar Lawler sem uma coca gelada na mão. Mas não parou na bebida. Ao longo dos anos, essa preferência se transformou em uma verdadeira paixão por colecionar. Em sua mansão em Memphis, Lawler dedicou um cômodo inteiro a um único tema: Coca-Cola. Garrafas de vidro antigas, placas de metal enferrujadas, brinquedos promocionais raros e máquinas de venda automática que não são produzidas há décadas enchem esse espaço como um museu particular. Cada peça conta uma história, e Lawler fala sobre elas com o entusiasmo de uma criança que acaba de descobrir um tesouro. Para ele, é nostalgia, lembrança e identidade ao mesmo tempo. Mas não para por aí. Outro lado de sua personalidade se revela em seu amor por quadrinhos, especialmente o Superman, bonecos, desenhos originais, edições raras e, como coroamento, um Batmóvel autêntico da série Batman dos anos 1960. Além disso, ele possui talento artístico. Lawler desenha caricaturas de lutadores que podem ser ao mesmo tempo humorísticas e perturbadoras. Um rei que não só governava no ringue, mas também em seu próprio mundo excêntrico. 2. Rey Mysterio. Quando se pensa em Rey Mysterio, imediatamente vem à mente máscaras coloridas, saltos espetaculares e uma velocidade quase incontrolável. No entanto, dificilmente alguém imaginaria que esse luchador acrobático desenvolveu uma predileção particular por algo tão perigoso e pesado: espadas. Fora do ringue, Rey coleciona lâminas de todos os tipos, não como armas, mas como símbolos de força, história e espírito guerreiro. Em um pequeno cômodo de sua casa, ele guarda réplicas de espadas históricas, armas de fantasia e até peças que vieram diretamente de produções de Hollywood. Ele se orgulha especialmente de uma espada do filme O Escorpião Rei, que tem uma conexão direta com Dwayne "The Rock" Johnson. Rey gosta de contar sobre o momento em que The Rock foi pessoalmente à sua casa, autografou a espada e os dois passaram um tempo relaxados juntos, como se fossem velhos amigos. Apesar do fascínio, Rey está ciente do perigo. Ele mesmo brinca que um manuseio errado ao limpar ou apresentar a peça poderia ter um desfecho ruim rapidamente. Exatamente esse contraste torna sua paixão tão surpreendente. Um homem modesto, quase tímido, que possui uma coleção que inspira respeito e um leve desconforto. 3. Zack Ryder. Zack Ryder sempre foi uma explosão ambulante de energia, cores vibrantes e autoencenação exagerada no ringue. É por isso que sua maior paixão fora da WWE parece quase absurda. Ryder é um colecionador obcecado por figuras de ação. E não se trata de algumas lembranças nostálgicas, mas de uma obsessão séria, construída ao longo de anos, que ocupa grande parte de sua vida. Seu foco está nas figuras de wrestling de todas as épocas,
De modelos clássicos da Hasbro a séries modernas da Mattel, passando por peças extremamente raras dos anos 80 e 90. Ele procura especialmente por erros de produção, protótipos nunca lançados e figuras que existem em quantidades minúsculas. Para Ryder, o que importa não é o preço, mas o triunfo de finalmente ter nas mãos uma peça que procurou por anos. Essa paixão foi tão longe que ele, junto com Brian Myers, fundou o Major Wrestling Figure Podcast. Lá, eles falam sobre a caça a raridades, a paixão por colecionar e a história por trás das figuras. Para muitos fãs, Ryder é considerado o homem mais perigoso para a carteira de qualquer colecionador. Porque se uma peça rara aparece em algum lugar, ele geralmente é o primeiro a pegá-la. Para ele, essas figuras não são brinquedos, mas lembranças tangíveis de um mundo que ele amava desde criança. 4. William Regal. William Regal sempre personificou no ringue elegância, controle e uma ameaça subjacente. Um homem com um olhar afiado como uma navalha, cuja voz calma muitas vezes parecia mais perigosa do que qualquer golpe. Mas até mesmo essa imagem é superada quando se dá uma olhada em sua paixão particular. Regal adora répteis. Enquanto a maioria das pessoas já se assusta com uma pequena lagartixa, ele encontra exatamente nisso a calma e o equilíbrio. Em sua casa, Regal mantinha vários animais de sangue frio, de cobras a grandes lagartos, que muitos chamariam de pesadelo. Imagens raras o mostram completamente relaxado, enquanto uma cobra se enrola em seus ombros ou um lagarto de vários metros rasteja lentamente sobre suas costas. Sua expressão facial permanece inalterada. A mesma serenidade que os fãs conheciam de seus papéis sombrios na WWE. Regal explicou uma vez que nada o relaxava mais do que sentar em silêncio e observar seus animais se moverem. Para ele, isso era mais gratificante do que ganhar títulos ou grandes momentos na TV. Em retrospectiva, parece quase uma oportunidade perdida que a WWE nunca tenha transformado essa paixão bizarra em uma história. Um homem que jogava jogos psicológicos no ringue e vivia privadamente com répteis, dificilmente poderia ter sido mais apropriado. 5. Mick Foley. Mick Foley nunca foi o típico superstar da WWE, sem corpo impecável, sem aparência glamurosa, mas sim honestidade, resistência à dor e uma proximidade com os fãs que poucos jamais alcançaram. No ringue, ele era caótico, imprevisível e disposto a sacrificar seu corpo até o limite. É por isso que sua vida fora das câmeras surpreende ainda mais. Lá, Foley é calmo, voltado para a família e marcado por um calor que mal combina com sua imagem brutal. O mais incomum, no entanto, é seu amor quase ilimitado pelo Natal. Foley não apenas gosta dessa festa, ele a vive. Em sua casa, há um cômodo inteiro dedicado exclusivamente ao Papai Noel. Figuras, globos de neve, luzes de Natal e decorações enchem cada canto. Para ele, isso não é uma diversão sazonal, mas um estado de espírito durante o ano todo. Ele usa roupas de Natal, ouve música natalina no meio do verão e descreve a festa como uma fonte de consolo e alegria. Foley chegou a escrever livros infantis sobre o Natal, visita regularmente parques temáticos com temática natalina e apareceu no documentário I Am Santa. Para ele, o Natal não é uma data no calendário, mas uma atitude. Talvez seja exatamente isso que explica por que os fãs o amam até hoje. Por trás de toda a dor e loucura, sempre houve um homem que acreditava na bondade. 6. Daniel Bryan. Daniel Bryan sempre foi o antídoto para o superstar clássico da WWE. Sem luxo exagerado, sem ostentação, sem necessidade de atenção fora do ringue. Ele vive conscientemente de forma simples, é vegano, veste-se discretamente e parece mais um pai de família tranquilo do que um homem que foi a atração principal da WrestleMania. Exatamente essa autenticidade o tornou tão especial e crível para muitos fãs.
Fora do ringue, Bryan encontra relaxamento em coisas que dificilmente poderiam ser menos espetaculares: jardinagem, yoga, leitura e tempo com a família são o foco. No entanto, sua paixão mais incomum sempre provoca um sorriso: a caça a mariscos. Essa preferência vem de sua infância em Aberdeen, Washington, onde famílias iam para a costa de manhã cedo, no frio e na lama, para desenterrar mariscos. Para Bryan, isso não é um hobby, mas uma conexão com suas raízes. Durante seu tempo no Ring of Honor, ele chegou a ser apelidado de brincadeira de Clem Digger Danielson. E ele encarou isso com serenidade. Embora não coma mais os mariscos hoje, ele mantém essa tradição. Para ele, o valor não está no resultado, mas no momento em si. No silêncio, no frio e na simplicidade, ele encontra exatamente o que a fama e os títulos nunca puderam lhe dar. 7. Minoru Suzuki. Existem poucos lutadores que irradiam uma aura tão ameaçadora quanto Minoru Suzuki. Seu olhar, sua postura e sua honestidade brutal fazem muitos acreditarem que ele poderia atacar a qualquer momento, seja dentro ou fora do ringue. Imagina-se que ele passe seu tempo livre com ferramentas pesadas, facas afiadas ou sessões de treino solitárias. Mas é exatamente aqui que reside a surpreendente quebra com essa imagem. Suzuki é literalmente obcecado por meias coloridas. Em suas redes sociais, ele exibe orgulhosamente pares brilhantemente estampados e coloridos que muitas vezes parecem mais chamativos do que o traje de ringue de seus oponentes. Ele possui centenas delas e constantemente adiciona novos designs à sua coleção. Modelos da marca Stance aparecem com particular frequência, os quais ele usa com visível orgulho. Esse contraste torna sua personalidade ainda mais fascinante. O homem que inspira respeito até mesmo em lutadores experientes encontra alegria em algo divertido e inofensivo. Talvez seja exatamente aí que reside o segredo de seu carisma. A capacidade de unir extremos, dureza implacável no ringue e alegria infantil no dia a dia. Quem sabe, talvez sejam exatamente essas meias que tornam seus temidos chutes ainda mais dolorosos. 8. Brock Lesnar. Quando se pensa em Brock Lesnar, a imagem de um monstro imparável surge imediatamente. Um homem que parece viver em algum lugar no meio do nada, desossando carne, levantando pesos e dominando o mundo com pura força. Dificilmente alguém pensaria que Lesnar passa seu tempo livre com uma paixão, que, embora rústica, não tem nada a ver com o ringue de wrestling. Brock Lesnar é um entusiasta fã de rodeio. Não se trata de um interesse casual. Lesnar acompanha os eventos de rodeio atentamente, visita grandes competições e estuda as disciplinas com verdadeiro respeito. Ele observa cowboys se agarrando a touros furiosos, como se suas vidas dependessem disso. E é exatamente isso que o fascina. A força bruta dos animais, a determinação dos cavaleiros e a luta contra algo que pode ser mais forte do que você mesmo. Para Lesnar, o rodeio é mais do que entretenimento. É uma conexão com suas raízes no meio-oeste americano. Entre feno, poeira e o som de cordas esticadas, ele encontra o que a rotina agitada da WWE não pode lhe dar: autenticidade. Para ele, o rodeio mostra que a verdadeira força não surge apenas na academia, mas na coragem de enfrentar algo imprevisível. 9. Finn Balor. Depois de todas as paixões sombrias, duras e por vezes assustadoras, o hobby de Finn Balor parece quase uma mudança de cena para outro mundo. Um homem que entra no ringue com um olhar frio e uma presença musculosa encontra sua maior calma justamente em blocos de plástico coloridos. Finn Balor ama Lego. E não casualmente, mas como parte integrante de seu dia a dia, para relaxar e esvaziar a mente. Após lutas intensas, longos voos e um corpo marcado pelo desgaste do wrestling, ele se senta em casa no chão e começa a construir. Naves espaciais, castelos, mundos de fantasia, peça por peça, sem pressa.
Um documentário de 2015 mostrou o quanto essa atividade simples o ajuda a aliviar o estresse. Para ele, o clique das peças é como meditação, um momento de controle total em uma vida caótica. É justamente esse contraste que o torna tão interessante. De um lado, o temível Demon. Do outro, um homem calmo e modesto que encontra paz em algo que muitos associam à infância. Dois lados que coexistem em uma mesma pessoa. E talvez seja exatamente esse equilíbrio que mantém Finn Balor mentalmente forte, enquanto outros sucumbem à pressão constante. 10. Batista. À primeira vista, Dave Batista parece a personificação perfeita da força bruta. Enorme, explosivo e sempre como se estivesse prestes a perder o controle. Muitos imaginam que um homem com esse físico passaria seu tempo livre com carros de luxo, festas barulhentas ou treinos extremos. No entanto, por trás dessa fachada, esconde-se uma paixão surpreendentemente tranquila e quase nostálgica. Batista coleciona lancheiras. O que inicialmente soa como uma piada é, na verdade, uma obsessão séria. Ao longo dos anos, Batista reuniu mais de 200 lancheiras de diferentes épocas, designs clássicos, edições especiais raras e peças que são difíceis de encontrar. Cada exemplar é cuidadosamente mantido e exibido, quase como em um museu particular. Naturalmente, ele não guarda comida nelas. Sua necessidade diária seria simplesmente grande demais para isso. O ponto alto de sua coleção é uma lancheira de 1967, com o motivo do Besouro Verde, onde Bruce Lee é retratado, uma figura que inspirou Batista desde sua juventude. Essa coleção mostra um lado dele que poucas pessoas esperariam, quieto, reflexivo e marcado por memórias. Talvez seja exatamente esse o verdadeiro contraste com sua aparição brutal no ringue. Com isso, chegamos ao final da lista. Quando se consideram todas essas histórias juntas, uma coisa fica clara. Por trás dos corpos fortes, das entradas barulhentas e das lutas brutais, escondem-se pessoas com paixões surpreendentemente simples, às vezes até estranhas. Exatamente esses hobbies mostram o quão grande pode ser a distância entre o personagem no ringue e a vida real. Talvez seja exatamente isso que mantém esses lutadores mentalmente vivos, enquanto a pressão do público se torna cada vez maior. Qual dessas paixões mais te surpreendeu? E você acredita que exatamente esses contrastes são necessários para sobreviver nessa indústria implacável? Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e nos deixar sua opinião nos comentários.